Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês aí por estarem fazendo o 15º encontro, né? Um marco assim, importante, né? O trabalho está amadurecendo, está desenvolvendo. A gente teve o privilégio assim, de acompanhar esse trabalho quando ele estava lá no comecinho e a gente fica até chocado de ver que já chegou, né? Que já estamos numa fase aí tão bacana assim, de crescimento, né? De persistência, de solidificação desse ideal, né? Então, parabéns. E aproveitem, né? Porque, como foi dito, tem mais 15 anos aí pela frente, daqui a pouco nós vamos estar recordando o dia de hoje. Então, vamos aproveitar da melhor maneira possível, né, para a gente poder se alegrar na próxima vez que a gente fizer esse exercício de lembrança, né? O tema saiu naturalmente daquela passagem, né, do Evangelho. É um diálogo que Jesus está tendo com alguns doutores da lei, né? Ele foi registrado no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 37 a 40. E é interessante porque esse versículo está sendo como que uma citação que Jesus faz de uma lei que já está lá no Velho Testamento. No ano passado, a gente teve o sesquicentenário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Foi uma comemoração que durou o ano todo, né? E a Federação Espírita Brasileira lançou uma obra com alguns artigos de vários estudiosos, né, falando a respeito de possibilidades de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse ano a gente está com a expectativa de que vai acontecer o mesmo com o livro Céu e Inferno, pela mesma razão. Também está completando aí uma fase, né, um período aí de 150 anos. Nessa obra, existe um estudo do Espírito a respeito da contribuição do Espírito Emmanuel para o estudo do Evangelho, que é muito revelador, porque a gente pega, por exemplo, o livro, a leitura que foi feita aqui no início, né? Quer dizer, tem tantos livros de mensagens do Emmanuel em que ele está fazendo comentários evangélicos, mas às vezes a gente esquece que isso foi feito dentro de um espírito de sistema muito, assim, muito elaborado. A obra do médium Chico Xavier, ela tem tanto camadas assim, no que diz respeito a, vamos dizer, talvez assim, a importância que determinadas obras têm por trazerem conteúdos assim, cruciais para aquilo que a espiritualidade tensionava trazer para nós, né, para auxiliar o nosso aprimoramento espiritual, e também a questão dos temas que são trabalhados. Então a gente sabe, e isso a gente às vezes ouve com um pouco de ingenuidade, porque o Chico gostava de dar um tom um pouco humorístico para as histórias que ele contava sobre si mesmo, né? E ele fala então que depois daquela conversa com o Emmanuel a respeito da disciplina, ele questionou sobre o Espírito sobre a questão do trabalho que ia ser feito. E o Emmanuel disse para ele assim, olha, para começar 30 livros. E o Chico falou para ele assim, mas de onde vai sair o dinheiro? Né? Porque o meu pai é vendedor de bilhete de loteria, será que ele vai tirar a sorte grande, né? Aí o Emmanuel falou para ele assim, sorte grande é a consciência tranquila no dever cumprido. Os meios virão de formas insuspeitas. E aí os livros começaram a chegar, né? Ele já tinha publicado o Parnaso de Além Túmulo, e aí começa. E aí o Emmanuel, ele começa a produção mediúnica através do Chico, só depois que a gente tem o Parnaso de Além Túmulo e o Carta de uma Morta. É o terceiro livro da produção do Chico, que é um livro chamado Emmanuel, que na verdade é uma coletânea de dissertações que o Espírito veio trazendo e que foi organizada por ele mesmo, como que fazendo uma síntese do pensamento dele, das propostas que ele tinha e que seriam desenvolvidas nas décadas seguintes através de outras obras. Então, na sequência de Emmanuel, nós temos A Caminho da Luz. E daí nós temos há 2000 anos. A 15ª obra, já que vocês estão fazendo aniversário de 15 anos aí do encontro, a 15ª obra do Espírito Emmanuel, da mediunidade de Chico Xavier, é o livro Paulo e Estevão. Eu acho que é bastante significativo, né? E aí a gente vai observar que dentro dessas 30 obras iniciais, a gente vai ter Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia. O Ave Cristo, ele vai surgir depois desse marco de 30 obras iniciais, na sequência, né? Porque aí quando ele completa as 30 primeiras, o Chico vai se aproximar do Emmanuel e vai falar assim, olha, nós completamos o que foi combinado. Aí o Emmanuel falou assim, olha, como você cumpriu o seu dever da maneira esperada, nós vamos fazer agora mais 30 obras. Né? Aí começou, aí fez mais 30. O André Luiz tinha parado em Obreiros da Vida Eterna. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Então, quando a gente estiver lendo a obra do André Luiz,
Olha para vocês verem, o Chico dá uma informação assim, parece que é uma coisa assim, né, jogada ao vento, mas ele está dizendo para nós que o Espírito André Luiz ia concluir a obra mediúnica através do Chico com o livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna foi o último livro de André Luiz antes que o Chico recebesse a ordem de dar sequência com mais 30 obras. Então a gente precisa ler levando isso em consideração, porque ele conclui um ciclo com Obreiros da Vida Eterna. E o Emmanuel, por sua vez, conclui o ciclo com o Renúncia. Tá? Então ele vai fazer Emmanuel, A Caminho da Luz, e aí ele começa os romances dele. Quer dizer, o Emmanuel, a intenção dele era trazer através do Chico os 4 romances, com exceção do Ave Cristo, e mais as 2 obras dissertativas. Emmanuel, que é uma obra de filosofia, e A Caminho da Luz, que é uma obra de história. Certo? Quando começa as 30 obras seguintes que o Chico vai produzir, aí aparece o Ave Cristo, que é a história de, entre outros, o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha que teve uma conversa com o Chico, e aí o senador não vai contar mais nenhuma história, não? Ele chamava o Emmanuel de senador. E o Chico ele chamava de gostosura. Ele falava assim que ele é uma gostosura, e não é, a gostosura não é você conversar com ele, é ele conversar com você. Não é você conversar com o Chico conversar com você. Né? Então é gostosura. Ele falou, e aí gostosura? O senador não vai escrever mais nenhum livro, não vai contar mais nenhuma história, não? Aí o Chico respondeu para ele assim, olha, ele está preparando para contar a sua história. Você imagina, nossa, agora ele vai contar a minha história, né? E aí, na sequência, depois que o Emmanuel conclui os romances, por que os romances vieram primeiro? A gente já contou algumas vezes aqui a importância que os romances têm, porque eles são uma espécie de eixo da obra do Chico. Tanto no que diz respeito à legitimidade dela, porque nos romances nós vamos observar o processo evolutivo do Chico enquanto espírito e enquanto médium, também quanto à atuação de Emmanuel como professor, vamos dizer assim, como mestre do Evangelho. Nós vamos observar a trajetória dele. Então os livros servem para contar por que ele está fazendo aquilo, por que ele está produzindo aquilo através do Chico. E aí nós vamos ter depois o Ave Cristo, e depois que ele encerra o Ave Cristo, o Emmanuel começa a psicografar um 6º romance. Eu não sei se vocês sabiam disso, que é a história de uma das reencarnações do Chico também, e do Arnaldo Rocha, e de outros, que eles, de vez em quando eles encontravam, reencarnavam juntos, né? Então tem mais uma história, só que essa, quando o livro estava quase concluído, já tinha um calhamaço de páginas psicografadas, o Emmanuel chega para o Chico e fala assim, sabe aquele romance que nós estamos escrevendo? Sim. Pois é, você vai pegar os originais e vai queimá-los. O Chico falou, mas como assim? Ele falou assim, olha, nós não obtivemos todas as permissões que nós precisávamos para trazer essa obra pública. Alguns dos personagens que estão nela, atualmente no mundo espiritual ou reencarnados, não se sentiram suficientemente seguros para lidarem com as vibrações que seriam desfechadas sobre eles pelos leitores potenciais da obra. Olha para vocês verem. Eles não se sentiram seguros para lidar com isso. Então, os nossos superiores pediram que a obra fosse abortada. Então, você vai pegar os manuscritos e vai queimar. E aí a obra nunca veio a mim. Então, tinha mais um romance, mas essa obra não pôde ser concluída. Quando isso acontece, então, olha, ele tinha trazido o Ave Cristo, aí vinha esse novo romance. Quando isso acontece, o Emmanuel para os romances, e aí vem um livro singular, que se chama Caminho, Verdade e Vida, que vocês conhecem muito bem, não é? Esse livro inaugura uma fase nova na obra do Espírito Emmanuel. Ele vai parar de fazer as revelações que ele fez até então sobre a história da humanidade, sobre as questões da filosofia. Gente, o primeiro livro, Emmanuel, tem umas coisas que o Emmanuel fala lá, que a gente lê o livro assim muito rápido, tem uma hora lá que ele fala, só para dar um exemplo, que tempo e espaço não existem no plano das realidades objetivas. Que eles são construções temporárias. É surreal, porque se o tempo não existe, como é que ele pode ser uma construção temporária? Como é que você faz para fazer? Como é que isso é feito fora do tempo? Quer dizer, tem umas coisas lá que nós vamos gastar um tempo ainda para entender. Foi o primeiro livro dele. Aí ele interrompe esse ciclo com esse romance que foi interrompido. Ele para de fazer trazer esse tipo de obra e vai trazer o Caminho, Verdade e Vida. E aí o Caminho, Verdade e Vida inicia aquela série que a gente hoje em dia chama de série Fonte Viva, que é uma série de estudos do Evangelho, em que o Emmanuel recupera uma metodologia de estudo evangélico que
foi apresentada pela primeira vez em Renúncia. Vocês talvez se lembrem quando a Alcione vai fazer o culto na casa daquele que era o pai dela, que ainda não sabia que era o pai dela, né? E aí eles comentam que eles fazem uma leitura de um capítulo do Evangelho por semana. E aí a Alcione fala, olha, quando eu estudava o Evangelho lá em Ávila com o padre Damiano, também conhecido para nós hoje em dia como Emmanuel, né? O padre Damiano me ensinou a estudar um versículo de cada vez. E aí nós vamos lembrar, voltando na história, que lá no Ave Cristo, o mesmo Emmanuel, o padre Damiano, como o filósofo Basílio, que era um pensador e um afinador de instrumentos musicais, ele aprendeu a estudar o Evangelho versículo a versículo com o quinto varro. E se nós voltarmos mais ainda em 50 anos depois, nós vamos encontrá-lo como Nestório, sendo educado e evangelizado desde criança numa igreja na cidade de Éfeso, tendo como tutor, tendo como evangelizador um cidadão chamado João Evangelista, que o ensinou a estudar o Evangelho versículo a versículo também. Então o Emmanuel está trazendo para nós uma maneira de estudar, de pensar, de analisar a mensagem do Evangelho que remonta aos tempos do cristianismo primitivo e que ele foi trabalhando e desenvolvendo ao longo de várias reencarnações, porque essas são as que ele narrou em romance, mas tem outras que foram reveladas só posteriormente e outras que não foram reveladas, e nas quais invariavelmente, como religioso ou como homem de letras, ele estava de alguma forma envolvido com o Evangelho. Aí, no estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado no ano passado, um estudioso da fé chamado Saulo, curiosamente Saulo Silva, o homônimo do nosso amigo lá de Contagem, né? Ele escreve um artigo onde ele fez uma coisa que, assim, depois que a gente entendeu essa questão das 30 obras, foram 30, depois mais 30, aí o Emmanuel vem e fala mais 30. Aí o Chico fala assim, e se eu não quiser? Porque o Chico é espírita, né? Ele questionava. E se eu não quiser, o que acontece? Aí o Emmanuel falou assim, olha meu filho, eu vou ter que te explicar o seguinte, que você reencarnou para esta finalidade. Então os nossos superiores dizem que caso você opte por não fazer o trabalho, eles estão autorizados a desalojá-lo do corpo físico, porque a sua reencarnação vai ter perdido o sentido se você parar com essa tarefa. Então, dizendo em linguagem atual, ou psicografa ou morre. Literalmente. Você vai desencarnar. Ele fala que foi um decreto de desapropriação do corpo físico. Caso ele não trabalhasse, ele ia ser desapropriado. Mas aí a gente entende que é porque ele mesmo fez essa opção antes da reencarnação. Existe um livro chamado Mensagem de Inês de Castro, onde nós temos o registro do Chico narrando as lembranças que ele passou até a partir de uma certa fase da vida, do período pré-reencarnação dele. Então ele conta da reunião que foi feita no mundo espiritual, dirigida por Santa Isabel de Portugal, mais conhecida como Lívia Leitros para nós, e atualmente conhecida como Irmã Veneranda de nosso lar. Então a Rainha Isabel de Portugal fez uma reunião no plano espiritual para organizar a galera. Ó, você vai ser o mentor espiritual, você não sei o quê, né? Quer dizer, uma organização que estava sendo feita já há muito tempo para uma tarefa que era a culminância de um período de preparação que durou milênios, para ser mais correto, né? Porque ninguém vira um médium que tem Chico Xavier de uma hora para outra, não, né, gente? Então ele lembra, aí ele conta assim, que aí a Rainha Isabel me indicou Pedro Leopoldo. E aí nós fomos para Pedro Leopoldo, e foi a primeira vez que eu contemplei aquela terra que eu amo tanto. E aí nós entramos por uma ruazinha, eu vi aquela casa muito humilde. E entrando pela porta, uma senhora que desde logo cativou a minha simpatia. Quando eu me aproximei dela, eu percebi que ela é uma amiga de longa data de outras vidas, que estava enfrentando uma encarnação dolorosa, de muito sacrifício, uma maternidade assim, muito difícil, muitos filhos, muita dificuldade material. E aí ela, sentindo a minha presença, se emocionou, sem saber explicar tanto. Logo em seguida entra o marido, né? Essa mulher que ele observou era Maria de São João de Deus, que seria a mãe do Chico, né? Depois entra o João Cândido, o pai, e encontra ela chorando e fala, Maria, por que você está chorando? Ela fala, eu não sei, de repente eu senti um aperto no peito, uma saudade que eu não sei de onde, de quem é. É como se um amigo, uma amiga de muito tempo estivesse voltando à minha memória agora. E aí a gente lembra também que a Maria João de Deus, ela também está nessa história dos romances, né?
O estudioso, lá no livro sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que o Emmanuel construiu uma catedral, ou, dito de outra forma, construiu uma sinfonia, onde ele pegou artistas, escritores de diferentes potenciais, com talentos diferentes, com áreas de trabalho diferentes, para falarem de assuntos afeitos às suas capacidades, num desdobramento da revelação kardeciana sem precedentes. Então nós vamos ter um médico como André Luiz para falar do mundo espiritual, nós vamos ter um membro da Academia Brasileira de Letras como Humberto de Campos para contar as histórias do Evangelho e assim por diante. Nós vamos daqui a pouco voltar no Humberto de Campos. Mas o Emmanuel escreveu mais de 1000 mensagens comentando versículos do Evangelho. E aí o estudioso vai fazer a catalogação das mensagens e vai dizer que alguns versículos foram estudados mais de uma vez. E quando a gente pega para analisar, é muito impressionante o que o Emmanuel fez. A gente não era aleatório, mas é assim, a última coisa que era aleatório. Caótico. O Emmanuel não pegava os versículos assim a esmo e escrevia uma mensagem, não. Existia um plano altamente orgânico de análise do Evangelho para nós que estamos no plano físico. Então nós vamos observar, por exemplo, que a primeira mensagem que o Emmanuel fez com esse exercício literário é uma mensagem onde ele pega um versículo do Velho Testamento e outro do Novo Testamento e compara ambos, como se ele estivesse dizendo que nós precisamos começar o estudo do Evangelho pelo Velho Testamento, porque as revelações se complementam umas às outras. O Caminho, Verdade e Vida foi apenas o primeiro livro publicado com esse formato, mas antes houveram mensagens foram publicadas no Reformador, em jornais do interior de Minas e assim por diante. Qual é o versículo que Emmanuel estudou mais vezes? Aquele que traz a revelação, a novidade em termos de revelação espiritual para a humanidade, no que diz respeito ao Velho e ao Novo Testamento. Obviamente vocês devem estar pensando que tem alguma coisa a ver com amar ao próximo, né? Mas amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi o segundo versículo mais comentado por Emmanuel. O primeiro foi: amai os vossos inimigos. É o versículo que Emmanuel mais estudou na sua obra. Por quê? Porque o amar ao próximo sobre todas as coisas, Jesus ali está citando o quê, gente? O Velho Testamento. Amar o próximo não é uma novidade no plano da nossa história evolutiva, no que diz respeito às revelações. Nós já sabemos dessa lei divina desde Moisés, porque ela está escrita no Levítico e em outros pontos daquele Pentateuco, daquela Torá, que foi o legado de Moisés. A novidade do Evangelho é o máximo, é o clímax do amor, que é capaz de desejar o bem, de não desejar o mal, de trabalhar a favor daquele que se coloca contra, que é o inimigo. Amai os vossos inimigos. Esse é o versículo mais estudado do Evangelho. Agora nós vamos observar ali: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, porque a gente costuma falar amar a Deus sobre todas as coisas, mas olha como é que é o versículo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Então ele está dizendo ali que a gente tem que amar a Deus com o quê? Com todo o nosso ser, com todo o nosso potencial, com tudo que a gente puder oferecer. Em outro local, quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, que nós vamos ver daqui a pouco, ele fala assim, também citando o Velho Testamento: amarás o Senhor teu Deus com todos os teus muitos. Olha que interessante. Amarás o Senhor teu Deus com todos os teus muitos, com tudo que você tem muito, com tudo que você tem de talento, de habilidade, de capacidade, de virtude. Você vai usar isso de que maneira? Direcionando para Deus, com Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus com todos os teus muitos, né? Tem lugar que o pessoal traduziu assim: com todos os teus haveres, com todas as tuas posses, que é uma visão materialista do assunto, né? Mas é bonito, porque é até poético. Amarás o Senhor teu Deus com todos os teus muitos, né? Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. É muito legal, né?
está dependurado. Algumas traduções vêm dependem, né? Destes 2 mandamentos dependem todas a lei e os profetas. Ou estes 2 mandamentos resumem a lei e os profetas. Mas Jesus usa uma expressão idiomática. A lei e os profetas estão dependurados nestes 2 mandamentos. Quer dizer, esses 2 mandamentos, eles são a coisa mais importante que existe. E dependurada neles está a lei e os profetas. E quando ele fala lei e os profetas, é porque a gente sabe que quando ele diz lei, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo à Torá. O que é a Torá? São aqueles 5 livros atribuídos a Moisés. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a lei, é o que os hebreus chamam de Torá, é a lei, né? São esses 5 livros. E os profetas? Os profetas são aqueles livros que foram escritos posteriormente, né? Por Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias e muitos outros, né? Abacuque, Oséias, Zacarias e assim por diante. Esses são os profetas. Então ele está dizendo que toda a lei e os profetas estão pendurados nesses 2 mandamentos. Quer dizer, se esses 2 mandamentos não forem cumpridos, o que acontece com a lei e os profetas? Cai no chão, perde o valor, não serve para absolutamente nada, não é? Vamos seguir. Ô, Ricardo, esse livro que você falou foi publicado fazendo uma análise das... Como é que se chama? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se é sugestões para o estudo, eu vou ter que conferir, depois eu falo para vocês, tá? Foi lançado pela Federação no ano passado, uma edição não muito grande, assim, também não foi muito divulgado, porque era um livro mais para o pessoal estudioso mesmo, tudo, né? Mas, olha, eu vou falar com vocês, não entra nessa não. Compre um livro que vale muito a pena, é assim, é um deleite, assim. E esse é um capítulo onde ele está falando da contribuição do Emmanuel para o estudo do Evangelho. Nós temos, por exemplo, lá capítulos falando sobre como Kardec selecionava as comunicações que iam entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o tipo de metodologia de trabalho que ele fez. Recentemente vieram à lume as cartas que Kardec trocava com a esposa dele durante a produção do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contando para ela as coisas que aconteciam nas reuniões. Então, assim, aquele negócio, né? A doutrina espírita é muito nova. A doutrina espírita é muito nova. E quanto mais... Quer dizer, vocês já pararam para pensar, por exemplo? Assim, vocês imaginam o Kardec trabalhando com Jesus, o Espírito da Verdade? E assim, vocês imaginem assim, Jesus, quer dizer, nós vamos colocar o nome dele aqui no livro, quer dizer, vocês imaginam a emoção, imaginam estar com Jesus. E assim, não, tem que ser o Espírito da Verdade, porque se a gente botar o nome dele no livro, aí ninguém vai querer saber disso aqui. Então, assim, aí ele troca essas confidências com as pessoas mais próximas dele. Hoje em dia, que nós já estamos mais distanciados no tempo, a gente pode ter acesso a esse material para estudar e entender a dimensão do trabalho que o Kardec fez e que as pessoas próximas dele também fizeram, né? Ontem a gente teve anteontem, a gente teve uma exposição que a gente montou no nosso encontro de família, no EFEC. O que a gente fez? O tema nosso esse ano é o Céu e o Inferno. Aí a gente pesquisou, porque quem já estudou o Céu e o Inferno deve estar lembrado que a segunda parte dele são exemplos. Então você tem lá vários espíritos desencarnados que vêm contar da sua condição no mundo espiritual. Aí o que o pessoal fez? Está lá o nome do cara, a data, o lugar onde ele morava. Google, nós pegamos a foto, alguns tinham foto, a gente pegou a foto, a imagem, a pintura, o desenho, de vários personagens do Céu e Inferno. Porque a gente lê esses livros e às vezes a gente esquece que aquilo ali é um personagem real, é uma história real e mais, esse personagem está vivo. Está vivo. Ele pode ter encarnado, reencarnado ou desencarnado, mas ele está por ali, está em algum lugar. E quando a gente lê a história dele, nós estamos entrando de novo, comentei isso há pouco, em sintonia com ele. Entendeu? Então a gente precisa lembrar disso, porque não foi falado aqui na abertura que alguns que estavam aqui na Congênia há algum tempo atrás já estão no mundo espiritual agora. Nós também temos companheiros lá nos nossos encontros que desencarnaram e hoje estão trabalhando no mundo espiritual para o encontro e para outras atividades do movimento espírita, viraram benfeitores espirituais. O jovem que estava com a gente sentado na cadeira, aí desencarnou. Quer dizer, essa semana nós estamos estudando o Céu e o Inferno. Essa semana nós tivemos 4 desencarnes de pessoas próximas da gente. Fiquei pensando, gente, olha como é que a espiritualidade aproveita os fatos da vida que tem que ocorrer e traz para a gente informação para a gente poder aprender a lidar melhor. Aí eu fui dar uma palestra ontem lá em Contagem. Quem é que estava coordenando a palestra?
a mãe de um dos jovens que desencarnou essa semana. Ele estava com câncer e desencarnou. Aí ela estava lá coordenando a reunião, fazendo a prece, dando boas-vindas para o bendito expositor. Sabe, quando você chega num lugar para dar um estudo, senta e encontra a sua companheira de vida inteira, que acabou de perder o filho, alegre, aí você entende o que é o espiritismo. Porque o filho dela, ele está vivo. E o mentor espiritual de 15 anos atrás, agora ele está reencarnado. É uma criança, está lá com a gente no encontro. Exatamente. Ela se conscientizou. Né? Então vocês estão entendendo? E aí a gente começa a entender o alcance, quando Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar a Deus com toda a mente, com todo o coração, com toda a força. De onde vem isso? Porque fica parecendo que é uma obrigação. Então vamos primeiro considerar uma coisa. Nós falamos da Torá, não foi? O que aconteceu lá no Gênesis, no mito do Jardim do Éden? O que aconteceu? Foi construído um jardim, foram colocados lá um homem e uma mulher. E foi dada uma ordem a eles, que eles cuidassem do jardim. E comessem, olha para você ver como é que é, né? A gente logo pensa o quê? Que eles não podiam comer do fruto. Mas não é assim. É assim, vocês podem comer qualquer coisa, menos aquele fruto. E aí o que o ser humano faz? Ele come o fruto e não volta. Não é verdade? Mas aí tem um detalhe, porque a gente fica muito preso ao fruto, ao pecado, não sei o que, a serpente. Tem gente que fica estudando a serpente. O que é o simbolismo da serpente? Gente, aquilo é uma história de pastores. Pastores surpreendentemente capazes de conceber um Deus que é tão imaterial que até o nome dele é imaterial. O nome dele é impronunciável. É aquele tetragrama sagrado sobre o qual nós falamos ano passado. Ele é o Deus judeu. É tão imaterial que até o nome dele é imaterial. Porque quando você pronuncia o nome, você materializa ele. Né? Então ele é imaterial, ele é totalmente... Quer dizer, pastores do deserto conseguem imaginar um Deus que você tem que ter fé nele, porque ele não se manifesta materialmente. O único jeito de se relacionar com ele é mental e espiritualmente. Os deuses dos outros povos, você faz oferenda, você não sei o que, tem uma imagem, né? O Deus dos hebreus não tem imagens. Eles caminham pelo deserto sem ver onde é que ele está, confiando nele, confiando que a providência dele, de alguma maneira, vai encaminhá-los para o local certo. E aí a gente esquece do detalhe principal, do aspecto principal dessa história do fruto que não podia ser comido. Houve uma ordem, uma recomendação, e o homem optou por desobedecê-la. Esse é o ponto central. Houve uma desobediência, houve um questionamento. Esse é o ponto principal. Se era fruta, se não, qual que era, isso aí é secundário. O principal é o que o homem fez. O homem preferiu confiar em si mesmo, mesmo sabendo que ele era uma criatura, e não um criador, ele era uma criatura, que ele é imperfeito, falível. Ele preferiu confiar na sua fragilidade e não dar bola para a recomendação que o Criador, que conhecia todo o universo, tinha feito para ele. Aí o Kardec perguntou assim: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Isso está no livro dos Espíritos, é a pergunta 963. E a resposta: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Aí a gente pensa assim em termos de humanidade, né? Nossa, mas pensa numa coisa. Está pensando na humanidade terrestre, né? Aí tipo assim, a gente aprendeu lá, né, com a espiritualidade, né? Os espíritos vão evoluindo e vão assumindo tarefas cada vez maiores, né? Então você tem um governador espiritual do planeta Terra, você tem um governador espiritual do sistema solar, né? Já pararam para pensar nisso? Aí você afasta um pouco, tipo assim, qual será a relação do governador do sistema solar com Jesus? Né? Eu costumo brincar que ele é o Jesus Cristo ao quadrado. Entendeu? Porque Jesus também teve uma época que ele foi Jesus Marçal de Souza Silva. Quando ele estava com uma expiação em processo evolutivo. E naquela época tinha um que era o Cristo dele.
que era o governador do mundo onde ele estava em processo evolutivo. Onde que esse cara está hoje em dia? Que Jesus Marçal se tornou Jesus Cristo. Aí eu brinco que hoje em dia ele é o Jesus Cristo ao quadrado. Só que o Jesus Cristo ao quadrado teve uma época que ele também foi o Jesus Marçal. Aí vocês estão entendendo onde é que esse negócio vai dar? Então quer dizer, você tem um governador do sistema. Isso foi uma coisa que o Chico perguntou para o Emmanuel uma vez. Olha só, como é que a gente compreende a posição de Jesus em relação a Deus? Isso está no livro Na Era do Espírito, no capítulo final do livro. Aí o Emmanuel falou para ele assim: meu filho, esse assunto é muito complexo na sua cabeça. Ele falou: não, Emmanuel, mas me mostra. Ele falou: você quer saber? Então eu te mostro. Aí ele levou o Chico em desdobramento, mostrou o Chico o planeta Terra. O Chico olhou, né, aquela coisa. Ele falou: agora vamos afastar um pouco mais, o sistema solar. Aí o Chico pensava, né, nos espíritos que governavam o sistema solar e tal. Aí ele afastou mais e o Chico falou assim: aí eu vi um grupo de estrelas da qual o nosso Sol fazia parte. Aí o Emmanuel afasta um pouco mais e o Chico vê a Via Láctea. Aí ele afasta um pouco mais e o Chico fala assim: aí eu vi uma estrutura que não tem nome na minha memória, eu não conheço, eu não sei o que era. E Deus está para além disso tudo. E aí vem o Kardec e fala que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Em agosto do ano passado, o pessoal publicou, a revista Nature publicou, que os astrônomos conseguiram chegar a uma conclusão sobre o movimento que é feito pelas galáxias que ficam mais próximas à Via Láctea. E com isso, eles criaram a imagem do que seria um superaglomerado de galáxias, do qual a nossa galáxia faz parte. E batizaram esse superaglomerado com o nome havaiano de Laniakea, que significa céu infinito, céu imensurável. Então quer dizer, o Chico viu aquela estrutura que a ciência, na época, não conhecia, só foi descoberto agora recentemente. E Deus está para além disso tudo. Então quer dizer, é por isso que um pastor evangélico chamado Caio Fábio é uma figura aí que está trazendo grande renovação de ares para o movimento neopentecostal atualmente. Ele é um dos grandes críticos da tal da teologia da prosperidade. Só para vocês terem uma ideia. Se todo mundo sabe o que é teologia da prosperidade, é aquele negócio assim: se você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, você vai sair do cheque especial, vai quitar o seu carro, vai comprar um apartamento, vai arrumar um emprego, não sei o quê. É aquele negócio, né? Teologia da prosperidade. Não sei de onde que tiraram isso. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê a descrição de Jesus, não tem nada desse tipo de coisa, né? Então, ele está combatendo. Aí, numa certa pregação que ele fez no ano passado, eu tive a oportunidade de assistir, ele falou assim: Deus não existe. O pessoal fica tentando provar que Deus existe. Deus não existe, não. Deus é. Então vocês estão percebendo que é outra ordem de coisas quando a gente fala de Deus. Quer dizer, a gente ficar pesquisando, nós vamos subir de plano, da Terra no sistema, do sistema para a galáxia, da galáxia para a Laniakea. Em qual posição que Deus está? Deus não está ocupando nenhuma posição. Ele não existe, ele é. É por isso que no Velho Testamento um povo de pastores, algumas centenas de milhares de pessoas, escreveram lá, ó, quando Moisés perguntou para o Senhor quem era ele, ele respondeu: eu sou, com letra maiúscula. Eu sou. Ele não existe, ele é. Então a gente não vai achar ele em um ponto da hierarquia, tá? Ele está em outro plano de realidade, não está na hierarquia, né? É por isso que ele consegue se ocupar com todos os seres que criou. Agora, se a gente já fica com a cabeça fervendo, o Chico virou para o Emmanuel, quando ele viu Laniakea, ele virou para o Emmanuel e falou assim: Emmanuel, pelo amor de Deus, me leva para casa de novo. Que eu estou com saudade de ser gente, eu quero vestir meu pijama e tomar um gole de café e pôr meu chinelo no meio. Aí o Emmanuel trouxe, tipo, rapidamente. E aí a gente começa a pensar o seguinte: se Deus se ocupa com cada criatura, com cada ser que Ele criou, por mais pequenino que seja, isso explica quando Emmanuel diz que Deus ama o verme e o anjo na mesma intensidade, porque para Ele, eles são iguais. Qual que é a diferença dos dois? O tempo de criação. Um foi criado antes, a diferença é só essa. Mas para Deus eles têm a mesma importância, porque eles cumprem um papel no conceito da criação.
Aí quer dizer, aí você fica assim, puxa, eu pensei que 6 bilhões de pessoas era muito para administrar, né? Agora você imagina que ele falou que cada ser que ele criou ele ama. E as amebinhas? Será que ele não ama as amebinhas também? Não. Então vocês estão entendendo? Quer dizer, é um amor, gente. Uma vez o Santo Agostinho, né, ele estava, né, cavava assim, ó, um buraco no chão, aí vinha a água do mar e tampava, né? Se você imaginar que o amor de um ser humano é como se fosse uma gota de água, aí alguém poderia falar, o amor de Deus é como o oceano. É impressionante a comparação, não é? Só que ela é inadequada. O amor de Deus é imensurável, é infinito. Ele não é maior do que o oceano em relação à gota d'água. Ele é imensurável. E é um amor dedicado a cada um dos seres que ele criou. É o amor de um pai pelos filhos, um pai que educa esses filhos. Mas esse pai, o amor dele é tão irresistível, gente, que ele vê o filho chegando no caminho ao longe. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Ele vê o filho chegando ao longe e ele é um pai que é um patriarca. Ele tem um cajado, um anel de ouro no dedo. Ele é imponente, né? As pessoas se aproximam, se abaixam e beijam o anel dele, né? Quando ele vê o filho dele chegando ao longe do caminho, ele larga o cajado e sai correndo em direção ao filho. Porque ele ama tanto que ele não consegue se controlar. O amor dele é incontrolável. Ele corre em direção ao filho, o abraça e o cobre de beijos. E tira o anel da mão dele, põe na mão do filho, e pede que tragam roupas para ele e coloquem sandálias de seus pés e vamos fazer uma festa porque o meu filho voltou para casa. É um amor absolutamente sem medida. Para ele mesmo, se a gente pode se expressar assim. É um amor infinito. É o amor do Criador lá do Michelangelo, né? Quando ele se inclina para tentar alcançar Adão. Vocês já viram aquela imagem da criação do homem? Né? Como é que Adão está? Né? Ele está encostado assim, ó, e o dedo dele está assim, meio caidinho, assim, está meio com preguiça. E Deus, ele está se inclinando, tentando alcançar Adão, e ele está se inclinando tanto que os anjos seguram ele para ele não despencar, que ele está quase caindo. E é interessante porque quando a gente observa de longe, a gente vê que Deus com os anjos forma a silhueta de um cérebro. É o renascimento, né? Ele está se inclinando para alcançar. Então, olha lá, ó. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Está no livro dos Espíritos, na pergunta 963. Vamos seguir. Aí eu falei dela, né? Oi? Oi? Fica à vontade. Eu acho que a gente fica a vida toda perturbado com essas ideias. Mas
quando a gente pensa em termos de capacidade de Deus em atender tudo, é como eu falei antes, nós não estamos pensando adequadamente no assunto. Assim. Porque ele não está num certo grau da escala, não. Ele está além disso. Quer dizer, então, a rigor, talvez para simplificar um pouquinho a coisa, a gente possa dizer que ele está atendendo, embora haja um mentor espiritual, o guia, o anjo da guarda, o que quer que seja, mas ele está atendendo todos os graus. Ele está envolvido, a vontade, o pensamento dele está envolvido em todas as instâncias, em todas as esferas. Né? Porque ele está fora disso, ele não está em uma certa posição, está fora disso. Então ele consegue, tem um outro aspecto, o Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele fala que Deus não trabalha com coisas. Parafraseando o livro dos médiuns, quando os espíritos falam para Kardec, que Deus não atua diretamente sobre a matéria, que é o que você falou, a explicação que você deu, né? Deus não atua diretamente sobre a matéria, ele tem para isso os seus mensageiros em todos os graus da escala espírita, não é? Agora, quando a gente diz que ele tem os mensageiros no grau da escala espírita, fica parecendo que ele está acima e que ele manda os que estão abaixo dele para poder atuar. Ele não está acima, gente. Ele está em todos os graus. Vocês estão entendendo? Ele sustenta. A gente está em evolução e a gente vai subindo, 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 tentando alcançar Deus. Isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Vocês entenderam? A angústia da criatura é ir em direção ao Criador, porque o Criador, inclusive, atrai. Na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, o Paulo fala, a resposta de Paulo de Tarso. Ele fala assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravidade, quando fala de gravidade, a gente pensa em quê? Atração. Então, o que o Paulo está dizendo para nós, o Paulo na codificação, no Livro dos Espíritos, ele está dizendo para nós que o amor de Deus é tão irresistível, e Deus é um Pai tão amoroso, que Ele está fazendo o que conosco? Ele está nos atraindo em direção a Ele. A força que move a lei de progresso é o amor de Deus para com as suas criaturas. E quando eu falo atrair, obviamente não é em termos espaciais, geográficos, geométricos, não. É em termos evolutivos espirituais. Agora, vai chegar um ponto que a gente vai se encontrar com Ele, se fundir com Ele? Não. Qual que é o limite da evolução espiritual? Não existe. Não existe. Vocês estão entendendo? Então, assim, aí realmente é o tipo de coisa que não é... Assim, a cabeça da gente não tem nada na nossa experiência parecido com isso. Então é muito difícil da gente entender isso. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente não sabe onde é o início. Então, assim, é um negócio... Mas você entendeu como é que é complexo? Sim. Aí tem uma... O Herculano fala assim, Deus não trabalha com coisas, Deus trabalha com leis. Tem alguma lei de Deus sendo cumprida nesse momento aqui? Gente, pensem bem. Nós temos gravidade, nós temos atrito, nós temos pressão atmosférica, nós temos no nosso organismo uma infinidade de fenômenos físicos, químicos acontecendo. Nenhum deles acontece, não é assim que o Evangelho fala? Nenhuma folha cai sem que Deus queira. Nenhum fenômeno acontece sem que a vontade dele esteja envolvida. Os fenômenos acontecem porque ele deseja, porque ele quer. Então, quer dizer, é um potencial volitivo de querer, de desejar, que não tem comparação. Quer dizer, é por isso que nós estamos evoluindo, entendeu? O espírito, ele evolui. Deus é. Eu sou. Deus é. Né? Aí no livro do Céu e Inferno, o Kardec fala assim, e o céu? Onde está o céu? Capítulo 6 do livro do Céu e Inferno. Onde está o céu? O céu está em toda parte. Vocês lembram que eu falei da Terra, do sistema, até chegar em Laniaqueia? Onde ficou o inferno nessa história? O povo não falava que o inferno ficava debaixo da Terra, mas a Terra é redonda, e ela é um planetinho que faz parte de um sistema, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um... Onde é que ficou o mal nessa história? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mal. Desaparece. Não ficou. Desaparece. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Parábola do Bom Samaritano. Capítulo 10, versículo 25. Eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo, mestre, depois de fazer o que eu herdarei a vida eterna? Ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Olha que legal, né? O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração,
de toda a alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semimorto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante também, um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, quando Jesus falou samaritano, provavelmente os judeus que estavam ali reunidos cuspiram no chão, samaritano, eles tinham ódio dos samaritanos, né? Certo samaritano em viagem veio até ele e, ao vê-lo, foi enchido de compaixão. Vamos guardar isso, viu? Aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastais a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual desses 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, sem dar o braço a torcer, ele jamais ia dizer que foi o samaritano. Ele respondeu: o que praticou misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. Né? Por que a gente destacou foi enchido de compaixão, foi tomado de compaixão? Porque existe um rabino judeu chamado Joshua Heschel. Ele desencarnou há mais ou menos 10 anos. Ele passou a vida toda dele produzindo uma obra em vários tomos, como não podia deixar de ser, que foi batizada de Os Profetas. E uma das teses centrais que ele defende nessa obra é que o profeta é uma pessoa capaz de participar do sentimento divino. Foi uma coisa que eu já comentei com vocês aqui em vezes anteriores. O termo que o Heschel usa é que o profeta é capaz de se preencher do pathos divino. Pathos, a palavra grega que deu origem à palavra patologia, doença, sofrimento, paixão e assim por diante. Então, o profeta é alguém capaz de se sintonizar com o pathos divino. Então, vocês observem que ele foi o próximo do samaritano, e quando ele viu o samaritano, ele se converteu no agente daquela providência que ia auxiliar aquele homem que estava caído no caminho. O samaritano foi essa pessoa. Foi, vamos dizer assim, o médium da paz, o médium do reconforto, o médium da caridade, né? Só que nesse momento aqui, Jesus está começando a falar do amor ao próximo. Nós falamos há pouco a respeito de Deus, demos vamos dizer assim, uma ilustrada no que a gente sabe de Deus até agora, para a gente poder ter um conceito mais elaborado dele, e agora a gente começou a falar da figura do próximo. Eu acho que esse negócio de próximo é muito interessante, porque ele dá para nós um dinamismo no relacionamento, que é o seguinte: o que é o próximo? A pergunta do senhor doutor da lei foi: quem é o meu próximo? E aí Jesus apresentou uma história onde casualmente alguém passava pelo caminho e viu um sujeito precisando de ajuda. O detalhe interessante é que Jesus identifica o doutor da lei, identifica o levita e identifica o samaritano. E o homem que estava no caminho? Ele identificou? Quem era esse homem, gente? Aí alguém pode pensar: será que o Chico revelou quem é esse homem? Não. Sabe por quê? Porque ele pode ser qualquer pessoa. E isso tem uma implicação, primeira implicação, que é a seguinte: qualquer um de nós vai precisar de ajuda em algum momento. Qualquer um de nós poderia ser aquele homem. E o segundo, quando Jesus usa qualquer homem, um homem qualquer, para servir de exemplo do próximo, ele está dizendo que nós temos que fazer o bem para qualquer pessoa que esteja perto da gente. Por isso que fala próximo. Em inglês, a palavra usada é a palavra equivalente a vizinho em português. É a palavra neighbor, né?
Você deve amar o seu vizinho, quer dizer, é a pessoa que está perto. Você deve amar a pessoa que está próxima de você. Qualquer pessoa, a pessoa que está do seu lado. Agora. Entendeu? A pessoa que está próxima. Você vai usar de amor qualquer pessoa que seja. Ah, a pessoa já começou a abraçar. Que beleza, é esse mesmo, é essa mesmo, né? O próximo. Tá certo? Oi? Desculpa, como é que é? Isso. Por acaso. Exatamente. Ele estava subindo para Jerusalém. Olha para você ver que interessante, porque a gente sabe que tem essa questão do desnível das cidades, mas tem um significado simbólico. Jerusalém é a cidade de atividade religiosa, Jericó é uma cidade comercial. O jovem, a pessoa, o homem que foi assaltado, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então, amanhã vocês vão sair da Cogep, fiquem atentos, viu? Porque nós vamos estar saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Então vamos ficar atentos. Porque esse homem foi assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó, vocês estão entendendo? O que é isso? Simbolicamente, né? O pessoal que gosta de estudar, o pessoal do miudinho, né? O sonoro, e companhia limitada, gosta de comentar com esse viés aí mesmo. Ou seja, nós, enquanto espíritos, enquanto a gente está numa frequência vibratória, num campo de pensamento mais elevado, a gente tem as nossas resistências espirituais. Mesmo que materialmente a gente possa, eventualmente, sofrer alguma dificuldade e tudo mais, mas espiritualmente a gente está resguardado. Agora, quando a gente abaixa e se liga demasiadamente a interesses puramente materiais, sem nenhum tipo de idealismo, a gente se torna suscetível, né, a se conectar, a ligar-se a certas mentes em desequilíbrio que aí agravam mais ainda a nossa situação. Mas aqui a gente queria frisar o aspecto de que o samaritano atendeu um homem que era qualquer homem e que o samaritano foi tomado de compaixão. Quer dizer, ele foi tomado de compaixão. Parece até mediunidade, né? Ele incorporou a compaixão, ele incorporou a vontade que Deus tinha. Então, quer dizer, quando a gente tem a oportunidade de ajudar, não foi falado antes que Deus não trabalha com coisas, mas com leis, e que Ele não atua diretamente sobre a matéria, mas tem os seus mensageiros em todos os graus da escala. Porque a gente pensa assim, ah, mas e o malfeitor, o criminoso? Ele é o mensageiro de Deus para alguém, gente. Nem que seja para as células do corpo dele. Ele é o Messias de alguém, gente. Porque essa história a gente olha para Jesus e fica, mas nós não acabamos de aprender que é uma rede, que existe gradações, quer dizer, então significa que todos nós, de alguma forma, em algum nível, estamos fazendo o papel de Cristo para alguém. E não tenho dúvida de que em algum momento nós vamos precisar ser crucificados também. Entendeu? Cada um de uma maneira diferente. Vocês estão entendendo? Nós vamos fazer uma pausa agora, daqui a pouco nós vamos continuar, né? Vamos fazer uma pausa para o lanche. Tem a sequência. Você quer falar? Você quer falar? Pode falar. Essa questão das cidades, Jesus chama atenção exatamente para isso. Para descer. Aí ele fala os dois desceram. Isso. E não ajudaram, os dois desceram. Os que então não eles ajudaram. afastaram de Deus. Isso. Jerusalém era a cidade de Deus. Então eles se afastaram. Eles desceram, simplesmente não ligaram. E o outro estava em viagem. Jesus não fala se ele estava descendo. Ah, é verdade. Ele estava em viagem. Estava em viagem. Essa viagem, descido dos dois, quem que é o verdadeiro como samaritano, né? É aquele que vai ajudar o próximo. Isso chama a atenção também. A Exatamente. questão dos dois descendo e o outro em viagem. A gente só vai ajustar um aspecto que é o seguinte, quando a gente fala que os dois estavam descendo, os três, né, estavam descendo e estavam se afastando de Deus. Vamos recuperar aquela ideia de Deus que a gente trouxe antes, né? Ele não está em nenhum ponto da escala. Então, tem jeito da gente se afastar de Deus? Por isso que o Kardec falou que o céu está em toda parte. Aí depois ele pega e fala o seguinte, para concluir. O céu está em toda parte. Os espíritos puros, os espíritos responsáveis pelas galáxias, pelas estruturas gigantescas, eles passam por nós constantemente e nós não os percebemos. Porque não é que nós não estejamos no céu, o problema é que a gente não está sintonizado com ele. Então a gente não consegue apreciar, perceber o espetáculo. Exatamente. Nós não conseguimos apreciar o espetáculo. No entanto, não obstante esse fato da nossa percepção embotada, nós não estamos mais distantes ou mais próximos de Deus, vamos dizer assim, substancialmente, né? E isso levando em conta aquele tópico do Paulo, quando ele disse que nós estamos gravitando para Deus, né?
Então vamos fazer a pausa agora e depois a gente continua, tá bom? Sobre o amor de Deus e sobre um pouco da natureza de Deus, que a gente sabe da natureza de Deus, né? Bom, aí a gente trouxe essa pergunta aqui, que foi feita por Emmanuel, e ela está registrada no livro Consolador, com o número 135, a pergunta 135 do livro Consolador. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Porque nós falamos antes do amor de Deus. Deus ama suas criaturas, um amor incontrolável, um amor gigantesco, um amor incomparável. Mas nós acabamos de contar a história de uma parábola onde alguém fazia uma viagem e sofria uma agressão. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí o Emmanuel respondeu o seguinte: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. A lei que rege o universo é a lei do bem para todos. O bem para todos. Todavia, confiando em si mesmo, vamos lembrar do mito lá do Gênesis, né? Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade. Não é que o homem seja mau, o problema não é a maldade. O homem faz ações contrárias à lei porque ele é frágil, porque ele é uma criança espiritualmente falando. É o anjo menino lá do poema do Gladstone, né? Como é que é? O Evangelho já traz, os homens são mais frágeis. Mais frágeis do que maus. Isso é o livro Boa Nova. Jesus fala isso com Pedro. Quando ele avisa a Pedro que ele ia negá-lo, aí Pedro pergunta: mas o senhor acha que eu sou mau? Ele fala: não, Pedro, você vai entender com o tempo que o homem não é mau essencialmente, ele é frágil, né? Então, o homem confiando em si mesmo mais do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Qual lei? A do bem para todos, que é a lei que rege o universo como um todo. A lei do bem para todos. Quando o homem confia mais em si mesmo do que em Deus, ele transforma a sua ação em foco de situações contrárias à lei do bem para todos. Uma intervenção indébita, desse modo, na harmonia divina. Eis o mal. Esse que é o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Então, quando a gente fala que a lei de Deus é o bem para todos, e a gente já falou aqui algumas vezes, se a gente quer entender a vontade de Deus, a gente observa as circunstâncias. Quer dizer, a vontade de Deus está se cumprindo nesse local, nesse momento? Vocês lembram que a gente falou antes que Deus trabalha com leis e que Ele sustenta pela vontade dEle o funcionamento dessas leis o tempo todo? Nas menores coisas, a primeira pergunta que a gente trouxe do livro dos livros, até as maiores. Ele não despreza nenhuma criatura por pequenina que ela seja. E a vontade dele está dando sustentação. Quando a gente olha para a realidade e fala assim, está tudo errado. Como a gente tem acho que falado, ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso. Não, mas está tudo esse errado. mundo não vai dar para regenerar. A humanidade está perdida. Está regenerando, não é? Não. A gente não fala isso de vez em quando, a gente olha e fala assim, não, mas está tudo errado. E a gente fala, né? De vez em quando a gente resolve tomar uma atitude, né? Tal. Porque eu não estou falando daquelas situações que são colocadas diante de nós para que nós participemos, para que nós realizemos algo como um desafio para a nossa inteligência, para a nossa capacidade de criação, para a nossa flexibilidade, para as nossas virtudes e assim por diante, não. Eu estou falando quando existe uma intervenção indébita, quer dizer, em coisas e situações que não são da nossa alçada. Exemplo, essa pessoa que está fazendo muito mal para a comunidade, eu vou matá-la. Você está entendendo? Aí eu estou fazendo uma intervenção indébita, porque eu estou indo além do meu campo de ação e estou interferindo na liberdade e no bem do próximo. E qual que é a lei de Deus? O bem para todos. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Agora olha só isso aqui, gente. Vê depois que o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus. Está faltando um A, né? Para Deus. Em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. Aí ele explica. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo,
considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Olha que coisa fantástica. Para Deus, aquele que a gente chama de mal, que está fazendo mal, ele está, para Deus, em curso em mais vastas experiências. Aí a gente pega o livro dos Espíritos, na pergunta lá 614 aproximadamente, quando Kardec pergunta como se deve entender a lei natural. Aí os Espíritos falam assim, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária ao homem para a sua felicidade. E ele só é infeliz quando se afasta dela. Então olha para vocês verem, se a gente imaginar que a lei natural é como se fosse um caminho, quando o homem faz uma intervenção indébita na lei, fazendo mal para o próximo, assim por diante, ele está se afastando desse caminho. Então para Deus, ele não está perdido, ele está apenas entrando em experiências mais vastas. Por que mais vastas? Porque as ações que ele está gerando, estão tirando ele de um caminho que seria mais natural, mais tranquilo, e colocando ele à sombra das construções que ele mesmo está realizando, que são contrárias a essa lei. Mais vastas. Então é mais vasto. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico. Você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Mas se você optar por me seguir daqui a 2000 anos, nós vamos nos reencontrar depois de você sofrer muito. Vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. Agora parece que a renúncia à vaidade é mais difícil. Mas você vai ver, se você fizer essa opção, que o caminho vai ser mais tranquilo, mais feliz. Agora, se você permanecer como está, nós vamos nos reencontrar na frente, porque a dor vai te reconduzir para o caminho. E aí você vai sofrer mais. Fica na sua escolha. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o Emmanuel fala que o mal é zero para Deus. Por quê? Porque quando a gente se afasta, a própria lei tem mecanismos que reconduzem a gente para o trilho certo. Qual que é o principal desses mecanismos? A dor. Por isso que eu gosto de falar que a dor é o raio laser de Deus. Assim. Entendeu? O raio laser. Ou então a gente pode dizer também, de maneira mais adequada, que a dor é mais amor de Deus ainda. Tipo assim, a criatura está indo pelo caminho, de repente ela começa a desviar, Deus começa a focalizar o amor dele naquela criatura. E esse amor a reconduz. Quer dizer, se ela insiste, a intensidade aumenta. Se ela insiste mais, até que chega o ponto em que ela opta, em que ela percebe que aquele caminho não é interessante, e aí ela opta por retornar para o caminho dele. Né? Ô Ricardo, a Joana de Ângeles fala, eu já falei isso aqui, eu acho essa minha coisa dela muito feliz, que a dor é a plástica da alma. Plástica da alma, olha que legal. Eu acho bonito demais. É bonito mesmo. Depois, se vocês puderem, dê uma lida no capítulo 11 do livro Boa Nova, onde Jesus faz algumas observações sobre essa questão do papel do sofrimento na evolução. A gente tem várias coisas ainda para falar. Eu estava querendo trazer esse texto, mas eu acho melhor a gente deixar para vocês lerem em outro momento. Então, olha só, o Criador é sempre o Pai generoso e sábio, amigo, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Então, quer dizer, o que aconteceu? O sujeito complicou, né? Quer dizer, tornou mais complexo o caminho dele, só isso. Agora, perder-se, né? Assim, está irremediavelmente perdido, está condenado, não tem nada disso, não. Ele só optou por um caminho, vai gerar um pouco mais de dificuldade para ele retomar, mas ele vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Desculpa. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas. Então, quer dizer, se não fosse a ação de Jesus nas circunstâncias da nossa vida, os nossos desvios seriam muito maiores. Vocês querem ver um exemplo? O Herculano Pires criou uma trilogia da serenidade. E agora Encontro criou uma tríade da pedagogia espírita que reflete a pedagogia divina. As duas estão relacionadas com o Código Penal da Vida Futura do Céu e Inferno de Allan Kardec. Se não, vejamos. Kardec coloca lá as fases da redenção espiritual: arrependimento, expiação, reparação. O arrependimento corresponde na tríade da pedagogia divina da Dora Encontro. O arrependimento corresponde à pedagogia da liberdade. O educando precisa ser livre para aprender com os próprios erros e com as consequências daquilo que ele faz. Ele aprende experimentando, e experimentando ele erra, e errando ele aprende. O Criador permite que nós entremos em mais vastas experiências
mas ele não nos abandona a essas experiências. Aí é que entra a dor para nos ajudar a reencontrar o caminho. Ele não deixa a gente à revelia, não. De alguma forma ele vai. E aí quando eu falo, voltando, né, ó, arrependimento, educação pela liberdade. Aí vem o Herculano Pires na tríade da trilogia da serenidade e fala assim: procura sempre a perfeição. Você está livre para agir, você vai errar, vai se arrepender, mas você deve manter o foco em procurar acertar. Não é verdade? A gente não erra deliberadamente, né? Em termos de consciência, a gente não erra deliberadamente. Mesmo o criminoso, ele está tentando resolver a vida dele de alguma forma. Está tentando resolver a vida dele. A nossa vocação natural é para o bem, é para a verdade, é para o esclarecimento, né? Então, arrependimento, pedagogia da liberdade, busque sempre a perfeição. Segundo, expiação, pedagogia da ação. O educando deve ser livre para agir, para aprender com os resultados das suas ações. Não se aprende de ouvir falar, não se aprende com palavras, aprende-se fazendo. Isso aí é muito coerente com Kardec, com Pestalozzi, né? Vocês devem estar lembrados, quem gosta de estudar, que o Pestalozzi, para ensinar os conteúdos para os alunos dele no Instituto de Yverdon, ele levava eles para terem contato com o objeto de estudo. Então eles iam estudar lá as plantas, ele levava eles para o jardim, para eles observarem, fazerem desenhos, né? Educação pela liberdade, arrependimento, busca sempre a perfeição. Educação pela ação, expiação. Porque não basta o arrependimento, você tem que conviver com os resultados das suas ações. Isso não é ação da pedagogia? Então você vai aprender a não matar o coleguinha, de que jeito? Aí a gente gosta de falar no movimento espírita assim, você vai, né? O povo antigamente falava assim, o coleguinha vai te matar para você pagar o que você fez para ele. Isso é a lei de Talião, gente. Isso aí era a compreensão que o povo tinha lá no passado, antes de Jesus. Hoje em dia, com a doutrina espírita, com o evangelho, a gente já consegue compreender que se você tirar a vida de alguém, você tem a responsabilidade de repor a vida. E de auxiliar a pessoa a se reequilibrar também. Então, num primeiro momento, mas isso não é expiação não, num primeiro momento, você vai conviver com o fato que você desencadeou. Você vai conviver com o remorso, com a raiva que o outro vai sentir, com a perseguição e assim por diante. Tem um espírito lá no céu inferno que é um criminoso arrependido. Aí o Kardec pergunta assim, você contempla incessantemente as suas vítimas, como alguns criminosos relataram? Ele fala que não, ele fala assim, as minhas vítimas me perdoaram. O que causa o meu sofrimento no mundo espiritual é o contato com os meus comparsas que me perseguem. Então ele está convivendo com os laços afetivos que ele construiu e que agora ele entende não são adequados, não estão fazendo bem nem para ele nem para os demais. Ele está convivendo, tipo assim, se eu derrubar o computador aqui no chão, eu vou ter que conviver com as consequências da minha ação. O chão está bagunçado. Então, pedagogia da ação, expiação, aí vem o Herculano Pires com a serenidade e fala, para o arrependido, ele falou, busca sempre a perfeição. Para o que está expiando, ele fala assim, não te deixes abater. Olha que bonito. Você está convivendo com os resultados do mal que você criou, mas não te deixes abater. Não perca a esperança. Porque isso é passageiro. A dor, o sofrimento, a expiação é sempre transitória. E mesmo quando ela tem um tempo determinado para finalidades educativas, ela pode ser reduzida dependendo da atitude daquele que está sendo educado. Não é? Não tem uma frase do Evangelho que diz que o amor cobre a multidão de pecados? Então quando você convive, mas atua, você pode reduzir a duração da pena. Aí vem o terceiro item, que é a reparação. Muita gente fala de expiação, mas se esquece da reparação. E aí quando a gente fala, a reparação é fazer o bem àquele a quem se fez o mal. É isso que é a reparação. Reparação é o amor em ação mesmo, né? É a caridade. Quando o Kardec fala de reparação, a Dora encontra e vem da sequência na pedagogia dela. O Kardec falou de arrependimento, expiação e reparação. A Dora encontra falou de educação pela liberdade, educação pela ação. Aí ela vai falar de educação pelo amor. Como é que a gente educa? Como é que o espírito é educado? Ele é cercado o tempo todo de quê? De amor.
Amor divino, né? Que vai cercando ele, mesmo que ele não perceba, não se conscientize disso, mesmo que ele esteja vivendo uma encarnação dolorosa, de muita dificuldade, mas o amor o cerca, porque Jesus e os seus propósitos instituem tarefas contra o desvio das criaturas e focalizam os prejuízos do mal. Olha para você ver, focalizam os prejuízos do mal. Porque quando uma ação nossa ocorre no mal, ela gera uma rede de consequências, não é? A espiritualidade superior vem e focaliza as consequências, reduzindo o alcance do mal que nós cometemos, para que a expiação seja menos dolorosa. Olha para vocês verem. Quer dizer, a lei é justa e ao mesmo tempo misericordiosa. Porque Deus precisa trabalhar com um grau de intensidade no processo expiatório que nós sejamos capazes de suportar e resolver. Se eles deixassem as consequências do mal praticado por nós se espalharem descontroladamente, a coisa ia ficar insustentável, a gente não ia dar conta de consertar. Ou de conviver com as consequências. Então eles focalizam a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Fica factível. Porque senão o João Batista, que viveu como Elias, ele ia ter que reencarnar 900 vezes e ser degolado em todas elas. Porque lá como Elias ele degolou 900 pessoas. Quantas vezes ele foi degolado? Uma vez só. Porque para Deus não importa o fato. Deus não trabalha com coisas. Deus trabalha com leis. Para ele não importa o fato. Para ele importa o aprendizado que o Espírito tem que fazer. Por isso que se fala que o amor cobre a multidão de pecados. Reparação. O último item da sequência do Kardec. Arrependimento, expiação, reparação. Do encontro. Pedagogia da liberdade, pedagogia da ação, pedagogia do amor. E o Herculano Pires? Para o arrependido ele diz, busque a perfeição. Para o que está expiando ele diz, não te deixes abater. E para aquele que quer se redimir espiritualmente, reparando o mal, ele diz, eleva-te às circunstâncias. Olha que coisa mais linda. Eleva-te às circunstâncias. Porque normalmente a gente confia mais em si mesmo do que em Deus e transforma a fragilidade em foco de ações contrárias à lei de Deus. E aí a gente olha para a nossa própria vida e fala assim, está tudo errado. A gente olha para o nosso corpo e fala assim, o que será que eu fiz para merecer isso? A gente olha para a família e fala assim, será que eu atirei pedra na cruz? Sendo que o Criador não está nos punindo. Sabe como é que o Criador pune a criatura? Com o dom de ser pai, ser mãe, ser filho, filho. A música que tem lá do meu cantar. Não é? É assim que Deus pune a criatura. Ele pega a pessoa que você prejudicou, que seria um Deus muito sádico. Você fez um mal para o seu coleguinha, eu vou te jogar no inferno. Você fez um mal lá que durou 30 segundos, e você vai ficar a eternidade toda. Entendeu? Você vai ficar a eternidade toda pagando. Não, o que ele faz? Ele pega o coleguinha que você fez mal e bota ele no seu colo para você cuidar dele. Aí você fez mal para ele, agora você vai cuidar dele, vai ajudar ele a ser equilibrante. É um amor e o processo expiatório ele é educativo, ele serve para educar. Então, esse organismo, ele tem tudo que eu preciso para realizar o aprendizado mais urgente na minha história evolutiva no momento atual. Ele tem potenciais. E quando a gente enxerga as dificuldades, as limitações, a gente muitas vezes não visualiza os potenciais. Você já ouviu falar de completistas? No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fala com o André Luiz que de vez em quando alguns espíritos se preparam para reencarnar numa condição em que eles vão aproveitar todas as possibilidades daquela reencarnação. E eles chamam isso no mundo espiritual de completistas. Nós conhecemos um completista. O nome dele era Francisco Cândido Xavier. Quer dizer, ele aproveitou todos os recursos que a reencarnação ofereceu para ele. Normalmente, nós aproveitamos muito pouco do que nós podemos da reencarnação. E isso eu estou me referindo à família em que a gente nasce, ao corpo físico, às doenças, aos potenciais, às facilidades que a gente tem, à cidade onde a gente nasce, às tendências que a gente tem na área profissional, na vida religiosa. Tudo que está nos cercando, as circunstâncias, são não só a vontade de Deus a nosso respeito, nas quais estão incluídos os processos da lei de causa e efeito, que engendram a nossa evolução, mas também o potencial. E a gente precisa então, para fazer a reparação que o Kardec menciona,
elevar-se às circunstâncias. Nos elevarmos à altura do que nós podemos fazer com a nossa encarnação atual, que é muito mais do que nós normalmente fazemos. Então a gente tem que abraçar as circunstâncias da nossa vida. Não é aceitar ou tolerar, não. É abraçar. Falar assim, isso aqui, ó, se eu souber utilizar, se eu souber aproveitar, eu vou ser muito feliz. Lá no Sinal Verde, o André Luiz fala assim, quando o trabalhador faz o trabalho com alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Entendeu? Porque a gente tem muito aquele negócio de falar, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que eu amo, tudo bem. Mas se você não tiver oportunidade, faça o que você tem que fazer, cumpra os seus deveres, com alegria, com dedicação, que você vai ver que vai ser muito mais leve. Que você vai se realizar, independente do que você esteja fazendo. Então, eleva-te às circunstâncias. Quando nós confiamos mais em nós mesmos, no nosso julgamento, a gente acaba se tornando infeliz, porque a nossa visão é muito limitada. A gente não sabe as causas que geraram a nossa situação atual. Então a gente olha e tem a tendência de achar que está tudo errado. Quando o procurador romano virou para Jesus e falou assim, você sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? Aí Jesus respondeu o que para ele? Você não teria esse poder se não tivesse sido dado do alto. Então é como se ele estivesse falando para nós que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Que nós temos um espaço de interferência, de modificação das situações, mas que nós temos que visualizar esse espaço no meio de circunstâncias que fogem ao nosso controle. Exemplo, a nossa amiga que estava ontem coordenando a reunião pública, há uma semana atrás ela estava com o filho em estado terminal no hospital. Como é que você lida com uma situação dessa? Você vai ficar revoltado? Você vai ficar com raiva? Vocês estão entendendo? O que é melhor nesse momento? O que é o bem para todos nesse momento? E aí quando a gente considera que é o bem para todos, como é que está meu tempo? Não, começou. Começou? Então tá bom. Quando a gente considera que é o bem para todos, eu queria trazer para vocês duas crônicas, uma delas eu vou ler um pedaço, a outra eu vou apenas relatar, do espírito Humberto de Campos. Uma delas está no livro Boa Nova, no capítulo 3, né? E a outra no livro posterior, chamado Pontos e Contos, onde inclusive vocês não vão encontrar o Humberto de Campos, vocês vão encontrar o irmão X. Ele é posterior ao processo que o Chico sofreu por causa do Humberto de Campos, tá? Então, Pontos e Contos do irmão X, que é o mesmo espírito, mas com o pseudônimo, né? Primeiro capítulo 3. Vocês lembram da parábola do samaritano, do bom samaritano? Olha só. Nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza. Isso é uma coisa que eles faziam desde a juventude. No mesmo Boa Nova, ele narra para nós um encontro que eles tiveram quando Jesus tinha 13 anos de idade. Eles gostavam de ir para o deserto e ficar sozinhos, né? No campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó. E de Jericó, dirigiu-se para Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Vocês lembram da história? Né? Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Anã, que seria mais tarde um juiz inclemente da sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu. Como é que ele sabia que Jesus era Galileu? Por causa das roupas que ele estava usando, né? Isso. Galileu, que fazes na cidade? Aí é legal porque quando a gente fala da aparência de Jesus, ele identificou que ele era Galileu, quando Jesus abriu a boca para falar, ele teve certeza. Porque os galileus tinham sotaque também. Então Jesus possivelmente tinha um sotaque galileu, né? Galileu, que fazes na cidade? Olha a resposta. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus.
exclamou Cristo com modesta nobreza. Modesta nobreza. Vai ver. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. Que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Então vocês lembram que a gente estava falando antes do amor de Deus, de como que Deus nos conduz pelo processo evolutivo. Agora vem Jesus e diz que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Quando se fala em reino de Deus, o reino de Deus está chegando, né? Tem muita gente que acha que é uma coisa assim, né? Palácios e tal, mas ele acabou de falar aqui que não, que é uma obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos, revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levantar essa difícil empresa? Vocês viram que ele não entendeu nada da resposta, né? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena. Com energia serena. Uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o que é. Porque quando a gente é enérgico, a gente perde a serenidade. E quando a gente está sereno, a gente perde a energia, né? Jesus consegue conjugar as duas, com enérgica serenidade, com energia serena. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. No livro Pontos e Contos, o irmão X, Humberto de Campos, conta para nós que quando Jesus esteve no templo, ainda bebê recém-nascido, para passar pela cerimônia de iniciação do povo hebreu, que é a circuncisão, os pais dele o levaram até o templo, ele foi interpelado por duas figuras, uma mulher chamada Ana e um homem chamado Simeão. E aí o Evangelho de Lucas narra para nós que Simeão viu a criança e exclamou: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a salvação. E aí ele diz a Maria, que ele havia tido um sonho, havia tido um sonho em que um anjo dizia para ele que ele não morreria antes de ver o Messias nascido. E aí ele fala para Maria, né? Aí o Humberto de Campos conta no livro Pontos e Contos que quando ele pegou Jesus no colo, ele ficou olhando para a criança e ficou pensando assim: mas como que um bebê tão frágil, como que uma criança tão frágil pode libertar Israel? Né? Enquanto ele pensava isso, o bebezinho levantou a mão e começou a bater no peito dele. Bater, né? Começou, né? Aí o Simeão desencarna e no mundo espiritual ele dialoga com o mentor, nas esferas superiores das quais ele provinha, né? O mentor esclarece para ele, fala assim: olha, quando você estava perguntando como que um bebê tão frágil podia realizar uma tarefa tão grande, o mestre te respondeu. Ele respondeu batendo no seu peito para te dizer que ele ia mudar o mundo mudando o seu coração. O trabalho de Jesus, ele acontece coração a coração, um coração de cada vez. Jesus não pesca com rede, ele pesca com vara.
É um peixe de cada vez que ele pega, entendeu? E a transformação, essa mudança, essa conscientização da vida espiritual, da importância da prática da caridade, assim por diante, ela vai se alastrando num grau, e aí é importante a gente frisar que é conscientização, conforme a gente comentou antes, alguém comentou ali atrás, né? Porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente ainda não compreende, né? Não entrou na posse daquele sentimento, daquela vivência, né? Então, o Simeão perguntou e a resposta foi dada para ele, no seu coração. Agora vejamos, vocês lembram que foi dito para nós que a gente transforma a nossa fragilidade em foco de ações contrárias à lei de Deus? Ok, então, o que vem a ser o bem? Já que o mal, a gente já sabe qual que é a origem do mal, né? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai, porque nós já vimos que Deus nos ama. Como é que a gente vai fazer para amar a Deus? A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 27, ele diz isso para nós. Então vocês veem que ele está direcionando o nosso amor a Deus para quem? Para o próximo. Tem mais. Faze ao outro o que deseja seja feito pelo outro a ti próprio, diz a lei. Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Isso quer dizer que alguém, para ser feliz, precisa ajudar alguém. Alguém, para ser feliz, precisa ajudar alguém. Entendamos que o bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Essas duas aí são do Emmanuel, né? A primeira está no livro Justiça Divina, no capítulo 41, e a segunda no capítulo 54 da mesma obra. O bem genuíno será sempre o bem que possamos prestar na obra do bem aos outros. Aí no programa Pinga Fogo, de 1971, no final do ano, em dezembro, o Chico falou isso. Porque o bem, corretamente considerado, significa sempre o bem dos outros. O bem dos outros. Por que isso? Qual que é a lei do universo, a lei que regula o universo? O Emmanuel colocou para nós na resposta lá no Consolador. O bem de todos. E aí foi dito para nós que nós temos que amar a Deus. Qual que é a lei de Deus? O bem de todos. Então, para eu amar a Deus corretamente, eu preciso aprender a amar todos. Não é verdade? Todos. Por que eles disseram então que tem que ser o amor aos outros, ou fazer o bem para os outros? Primeiro, porque nós fomos treinados no reino animal a nos amarmos a nós mesmos, a nos protegermos, a nos conservarmos, provermos a nossa alimentação e assim por diante. Esse amor está sendo aperfeiçoado naturalmente. Mas tem mais uma razão. O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Quando é que a criatura se desvia e transforma a sua fragilidade em foco de ação que contraria a lei divina? A lei divina não é o bem para todos? Então o que é o mal? É o bem para nós mesmos. O bem somente para nós mesmos. Quando eu faço o bem só para mim mesmo, quando eu trabalho só para o meu próprio bem-estar, sem me preocupar com quem está em volta, isso é mal para os outros, mas sobretudo para mim mesmo. Para mim mesmo. E olha que coisa, porque a providência divina não está providenciando o meu bem. Por isso que na oração que é atribuída a Francisco de Assis, ele fala que é dando que se recebe. Porque quando nós fazemos o bem para os outros, o Chico falou isso, uma frase do Chico também, que quando a criatura está no cumprimento do dever, os recursos de que ela precisa chegam. Quando a criatura está cumprindo com os deveres dela, os recursos de que ela precisa, nem mais nem menos, eles vão chegar. Nós só conseguimos favorecer que a providência divina nos atinja no regime do bem quando nós estamos no cumprimento do nosso dever. Quando eu procuro realizar o bem para os outros,
Lembra da parábola do samaritano que se encheu de compaixão? Quando eu me transformo em canal de ação da providência divina na vida dos outros, o bem passa a fazer parte da minha própria vida. Porque o Criador está sempre provendo o meu bem. Se eu não pratico o mal que dificulta o bem na minha vida, o meu bem está garantido, vamos dizer assim. Né? Então os Espíritos estão dizendo para nós aí de várias maneiras que o bem é o bem dos outros, tá, gente? Isso aí vocês podem escrever, podem fazer cópia, escreve no espelho da sua casa, escreve no teto do seu quarto, sabe? Escreve no braço, escreve onde você puder. O bem quer dizer o bem dos outros. Na prática, o nosso bem significa o bem dos outros. Se você quer ser feliz, faça alguém feliz. Se você quer viver no céu, faça o céu para alguém. Tem uma música do Tim que fala isso, né? Faça o céu todo dia para abrigar seu irmão. Eu fiquei chocado, porque a gente acha que esse povo tira essas coisas do nada, né? Eu e a minha esposa estávamos estudando o livro Seara dos Médios lá em casa. Um belo dia eu encontrei a frase todinha, o verso da música do Tim. É uma frase do Emmanuel no livro Seara dos Médios. Faça um céu todo dia para abrigar seu irmão. Quer dizer, os caras eles estão estudando, né, gente? Eles não são bobos, não, né? Entendeu? Tem uma palestra do Haroldo em que ele discute a respeito das decisões que a gente precisa tomar, que sejam decisões definitivas, tendo em vista o futuro nosso mesmo, né? Que é o presente, que é o futuro. Então ele nos leva a essa reflexão. Quando a gente fala, não, isso está bom para mim, está bom. Está bom para quem? Para quem, né? É só para você? Porque se é só para você, aí cai justamente nisso ali, ó. Porque o bem corretamente considerado significa o bem para todos. Exatamente. Né? Então é exatamente nisso. Isso. E o Criador está provendo o nosso bem através de várias formas, inclusive através de nós mesmos, não é? Da reencarnação. Naturalmente, é. O problema é quando a gente focaliza o bem só em nós, quando a gente só se preocupa com o próprio bem-estar. É aí que está o problema. E aí vem o cristianismo e fala para amar o próximo, quer dizer, você não pode amar só a si mesmo. Você tem que amar quem está do seu lado do mesmo jeito que você ama a si. Por quê? Porque Deus ama quem está do seu lado diferente do amor que Ele tem por você. O amor é o mesmo. Então vocês percebem como é que de fato esses dois trechos da lei, eles são uma coisa só na verdade. O segundo mandamento ele é uma consequência do primeiro, ele é uma implicação lógica do primeiro mandamento. À medida que a gente vai entendendo a natureza da relação, da nossa relação com o Criador, a gente vai entendendo que amar ao próximo é uma implicação do amor a Deus. Não há como amar a Deus sem amar ao próximo. Ou dito de maneira mais direta, nas palavras do Caio Fábio que eu citei no começo e que eu estou citando de novo, amar a Deus significa amar o próximo. Agora nós estamos reduzindo, colocando a coisa em termos muito claros e objetivos. Não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. O próximo é o espelho que direciona a nossa energia amorosa para o Criador, vamos dizer assim. Não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Inclusive porque nós não podemos esquecer, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor fala isso lá para o grupo que vai estudar mediunidade, que todos nós somos os raios conscientes do pensamento do Criador. Olha só, nós somos os raios conscientes do pensamento, nós somos projeções do pensamento do Criador que tem consciência de si mesmos. Então quando você ama o próximo, você está amando uma manifestação do Criador. Quando você perdoa alguém que fez o mal para você, é como se você estivesse falando para Deus assim, não, eu sei que você está aperfeiçoando ele, eu vou quebrar o galho. Vou quebrar o galho para você. Eu te dou uma colher de chá. E quando nós nos ofendemos e queremos maltratar o próximo, quem é que nós estamos maltratando em última instância? Vocês estão entendendo? Gente, porque nós temos consciência de nós mesmos, nós não temos consciência do outro, não. O outro, os outros para nós, são projeções, são manifestações, como a gente disse, da criação com as quais nós nos relacionamos. O foco do relacionamento sou eu mesmo, é a partir de mim que eu avalio. A gente não fala que o universo é infinito? Onde que é o centro do universo, então, se ele é infinito? Depende do ponto de referência. O centro do universo sou eu. Viu, gente? Contemplem. Só que o problema é que como o universo é infinito, depende do ponto de vista, você
do seu ponto de vista, é o centro do universo. Então você vai olhar para a pessoa do seu lado e vai dizer para ela assim: eu sou o centro do universo. E o que você fez? O que a pessoa do seu lado te falou? Ela falou que ela é o centro do universo. Ela também é. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que o Criador ama todos igualmente? Igualmente. Depende do ponto de referência. O ponto de referência sou eu mesmo. Eu tenho consciência sobre mim. Então, as pessoas que estão à minha volta, com quem eu estou me relacionando, eu estou agora falando, conversando com a criação de Deus. Eu estou dialogando com o Criador. E é por isso que quando a gente confia mais na própria fragilidade do que Ele, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. É tipo assim: no Brasil está tão complicada a situação, se fosse eu... Como assim? Você está entendendo? Você acha que você sabe realmente o jeito de resolver todos os problemas? Em caráter definitivo? E aí vem a providência divina, vem Jesus, né? E está educando o homem gradativamente, sem imposição, sem violência, construindo uma obra que é definitiva. Essa é definitiva. Que obra que é essa? Ele falou para o Hanan: o reino de Deus. Por que o reino de Deus está no coração do homem? Por que esse é o reino de Deus? Porque vocês lembram quando a gente falava de fragilidade humana, nós mencionamos um mito lá do início do Velho Testamento. O homem, quando ele desobedece, na parábola da criação do Jardim do Éden, quando ele desobedece, é como se ele estivesse querendo tirar Deus do centro e colocar quem? A si mesmo. Por isso que Jesus vem e fala que ele veio para instituir o reino de Deus. Onde? Porque o universo deixou de ser reino de Deus algum dia? Não. Mas no coração do homem, quem é que reina? O homem. Ele que manda. O foco da fragilidade que o Emmanuel disse ali. Da fragilidade humana. No coração do homem, quem manda é o homem. Deus está querendo arrancar a gente à força do trono? Não. Ele está querendo nos ensinar a nos identificarmos voluntariamente com as leis e com a vontade dele. Porque se ele quiser simplesmente arrancar o homem do centro e se colocar no lugar, ele destruía Adão. E criava outro homem, começava do zero. Não, deu errado, vou começar de novo. Não é isso que ele quer, não. Ele quer que o homem seja senhor de si, tome as suas decisões. Para a pedagogia da liberdade. E ele sabe que o homem vai falhar. Mas na falha, ele vai encontrar a raiz do reerguimento dele. E Deus providencia o crescimento do homem na própria queda do homem. A própria queda do homem desencadeia o processo da redenção. Olha que coisa bonita, né? Vocês veem que assim, quanto mais a gente estuda Deus, quanto mais a gente pensa sobre Deus e se sensibiliza com o assunto, mais a gente vai tendo certeza de que é um amor realmente assim, né? Emmanuel de novo, né? Formação da mentalidade cristã. Que aí, já que nós estamos construindo o reino de Deus no coração do homem, na atualidade, os espíritos formulam o desafio para a instituição de uma cultura mais espiritualizada na face da Terra, a formação de uma mentalidade cristã, de uma cultura cristã. Vocês estão vendo a importância do encontro de carnaval? Da gente abrir mão de certas coisas, da gente cantar as músicas espíritas dentro do encontro. Por que o Emmanuel psicografou, o Chico Xavier psicografou quase 500 obras? Eu não sei se vocês sabem disso, mas eles vão atingir o número de 500 obras agora no ano 2015. Porque o Chico deixou um monte de livro para ser publicado depois que ele desencarnasse. Nós tivemos em Pedro Leopoldo alguns meses atrás, e o diretor da editora Fonte Viva, da editora Vinha de Luz, falou para a gente que eles estão prestes a lançar uma obra que, somada às demais, vai ser a obra de número 500. Por que 500 obras? Por que tanto livro? Por que tanto poema, tanta crônica, tanto texto dissertativo, tanto André Luiz, tanto Emmanuel, tanto Irmão X? Para que isso? Para formar uma nova mentalidade, uma nova cultura. Uma nova cultura, uma cultura mais espiritualizada. Então vem o Emmanuel e fala assim: as atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Vem o Maurício de Souza,
publica, né? Aí vem lá o pessoal lá do Sul, vocês viram o graphic novel? Lindo, desse tamanho assim, ó, Kardec. Lindo. O Wagner de Assis, essa semana, o cineasta que fez o filme Nosso Lar, anunciou que o próximo projeto dele se chama Kardec. Kardec. Baseado na biografia escrita pelo Marcelo Souto Maior, que por sua vez é espírita e dirige um programa da Globo chamado Profissão Repórter. Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Então vocês estão vendo como é que a cultura está mudando. Está disseminando, quer dizer, mas é de maneira silenciosa. É de maneira não agressiva, não invasiva. Ninguém vai pro meio da praça ficar brigando, gritando com as pessoas, falando que o apocalipse, nada disso não. É naturalmente e com detalhe, à medida em que os corações vão se conscientizando. É um coração. Estava conversando com um amigo nosso que é jornalista, que está lá no nosso encontro. Oi? Reorganização do modelo mental. Reorganização do modelo mental. Renovação dos padrões culturais, dos estilemas estéticos e assim por diante. Gradativamente, lentamente, com a participação de cada um, dando aquilo que pode, dando a sua contribuição. Eu estava conversando com um amigo meu que é jornalista, ele conhece o Marcelo Souto Maior, e ele comentou assim, falou, olha, você sabe por que o Marcelo Souto Maior está com tanto projeto, um atrás do outro, ele está lançou As Vidas de Chico Xavier, o Além do Véu de Isis, agora lançou Kardec, daqui a pouco ele vai lançar outra coisa, está com Profissão Repórter, você sabe por quê? Aí ele começou a falar, por causa da convivência que ele teve com o Chico, aí a irmã dele que tinha desencarnado, se comunicou e tal, não sei o quê. Quer dizer, cada coração vai se convencendo da importância dessas coisas. Então é por isso que os estudiosos do materialismo, olha só que interessante, os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. O biólogo, quando ele analisa uma célula, ele está analisando uma estrutura que está em processo de desagregação, que é transitória. O historiador se baseia nas suas investigações em objetos, textos de um tempo que já passou. Ele junta as ruínas para tentar contar a história. Todas as realidades da vida, as realidades da vida, o que é real, o que é definitivo, se conserva inapreensível às nossas faculdades sensoriais. Gente, tudo que nós contemplamos com os nossos olhos está morto ou então está morrendo. Você já parou para pensar nisso? Está morto ou então está morrendo. Tudo, tudo. Porque inclusive a matéria está em processo de desagregação constantemente. Tudo que a gente olha e sente com os nossos sentidos materiais, ou está morto ou então está em processo de morrer. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob seus olhos pertencem ao domínio das transformações. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Aí a gente fala assim, esse mundo não tem jeito, né? Está tudo errado. Os continuadores do Cristo nos tempos modernos, os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Olha que legal. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, olha, correntes de pensadores do Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui agora? Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Isso foi escrito em 1938, viu gente? Olha só. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos vossos corações. É muito bonito porque ele falou isso em 37 e agora nós estamos vendo as coisas começando a acontecer. Mas isso é possível por quê?
essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário. Já viu aquelas tarefas que a gente começa e não consegue dar sequência nelas? E acaba e tem que finalizar, encerrar? Indicam que a mentalidade evangélica ainda não se acha edificada. Ainda não está edificada. A andaimaria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Né? Então, quer dizer, para tudo isso acontecer, para essas realidades se tornarem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa cultura, elas precisam de um sentimento cristão regendo as relações, alimentando a cultura e assim por diante. Então vocês vejam que o problema do amar ao próximo como a si mesmo, ele na verdade é o ponto-chave da solução, dessa solução definitiva da trajetória humana. Para terminar, eu queria deixar para vocês uma sugestão para o exercício disso no dia a dia. Porque não foi dito para nós que o bem é o bem dos outros? Então como é que nós vamos exercitar isso para a gente poder se entregar às obras aí que ele mencionou? É uma mensagem que eu já li para vocês no ano anterior, eu vou trazer novamente para a nossa reflexão, mas essa mensagem aqui, ela funciona como um para-casa mesmo, tá? Então ela está no livro Sol nas Almas, é de autoria do espírito André Luiz, através do médium Valdo Vieira, tá? Sol nas Almas, capítulo 8. André Luiz. O nome da mensagem é Tua Hora de Humildade. Tua Hora de Humildade. Se ainda te conservas distante de viver a humildade continuamente em todas as horas do dia, e quando ele fala de humildade, nós vamos pensar, praticar o bem para os outros, fazer algo para alguém, ajudar alguém a ser feliz e assim por diante. Se você te observa distante de viver isso continuamente em todas as horas do dia, você pode vivê-la 1 hora diária pelo menos. Traça o teu programa diário de humildade iniciante. Marca 1 hora do dia. Escolhe 1 hora, a fim de aperfeiçoares os próprios sentimentos, exercitando a maior conquista do Espírito. Que nessa hora te despreocupes da pressa, da convenção, do calculismo, das inquietações contumazes e de ti mesmo, para que te adestres no sacrifício, na indulgência desinteressada, na solicitude fraterna e na cooperação espontânea. Será essa a tua hora de procurar o último lugar, a hora de te apagares, para que se eleve o brilho dos outros. Em tua hora de humildade, constituir-te-ás em médium do amor de Cristo entre os homens. Serás o servo de todos, o irmão comum, a partícula viva e anônima que se funde no todo da humanidade sem amor próprio ou interesse pessoal. Que esqueças nesse lapso de tempo toda a tisna de vaidade, todo propósito de personalismo e até as mínimas excitações acerca do futuro para viver o presente, o dia que flui, os momentos do teu serviço puro. Nessa hora, ser bom acima de ti, acima de tudo, acima das tuas próprias vantagens, para que teus sorrisos abracem outros sorrisos, para que a tua palavra confiante semeie outras palavras de esperança, para que a tua vontade de acertar alicie outras vontades para a renovação maior. Anula nesses 60 minutos a tensão emocional a respeito de títulos, condições sociais, e inclusive a censura a ti próprio, no que tange a defesa do teu lugar ao sol. Que a tua hora seja cultivada esmeradamente, cada dia, nos lugares em que deva ser exercida para favorecer-te a ascensão espiritual. Seja no escritório, na via pública, no entendimento entre amigos, na intimidade do lar. Que nesse interregno respires acima das convivências e das conveniências individuais, fazendo maiores concessões ao próximo, superando o temperamento, procurando usar mais ampla docilidade com quem não te compreende, buscando acertar onde ainda não conseguiu, diligenciando efetuar os mais difíceis serviços de fraternidade, testemunhando o bem na escala que ainda não pudeste, e relembrando que o teu corpo, em dia próximo, regressará inelutavelmente ao pó de onde veio.
recebe no coração a visita do Senhor, ainda que por breves minutos durante o dia. Começa a ser humilde, abolindo todo o desculpismo e conquistando o tempo necessário para a tua hora de humildade. E acabarás incorporando em ti mesmo os valores supremos do benfeitor maior, que na conceituação do Cristo será sempre aquele que se fizer servidor de todos. Servir aos outros quer dizer fazer o bem para os outros. Se nós não conseguimos fazer isso 24 horas por dia, vamos selecionar uma hora do dia para você parar de se preocupar com as suas coisas e ir fazer alguma coisa para alguém, ser útil para alguém. Esquecer um pouco de si mesmo, né? Apagar um pouco o próprio brilho, vamos dizer assim, né? E ajudar o outro a brilhar, ajudar o outro a realizar aquele sonho que ele está procurando, né? Ajudar ele a solucionar alguma dificuldade, a tomar alguma providência, a fazer algo do próprio interesse. Você pode fazer isso no ambiente em que você estiver, com as pessoas com quem você esteja, e você pode selecionar a hora do dia que você achar mais adequada. Mas vamos tentar fazer esse exercício de escolher um momento do dia para fazer algo por alguém, para fazer alguém feliz, né? Para amar alguém, para amar o próximo como nós desejamos ser amados. Porque nesse momento, nós vamos deixar de ser simplesmente nós mesmos e nos tornaremos o raio consciente do pensamento do Criador, agindo de conformidade com a sua lei. Um momento de maior sintonia da criatura com o Criador, esteja ela no grau evolutivo em que estiver, é o momento em que ela passa a se ocupar daquilo que o Criador se ocupa. O bem de todos. Né? Gente, obrigado pela atenção de vocês, tá? Espero que tenha atendido aí o trabalho do pessoal, não ter viagem muito.